O episódio 15 de Gachakuta poderia ter sido perfeito, mas ele não foi. Mas fica tranquilo que não é bem exatamente isso que você tá pensando. Vem comigo pra minha análise completa com comentários duvidosos sobre o episódio 15 dessa primeira temporada de Gachakuta. E aí galera, beleza? Sete aqui gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês mais uma análise. E eu realmente tô ficando impressionado, porque Gachakuta não parece deixar o padrão cair. É um dos animes de 24 episódios que menos episódios com notas abaixo de, sei lá, 8 que eu vi nos últimos tempos. Porque na boa, não tem nenhum episódio que até o momento eu consigo olhar e falar, meu Deus, realmente... esse episódio foi uma porcaria. Até o momento, eu não tive nenhum episódio desses com esses de Gachakuta. Já aproveita e me conta nos comentários a experiência de vocês. Teve algum episódio que vocês falaram, meu Deus, esse episódio aqui foi ruim? Porque até o momento eu não tive esse EP. E claro, não deixem de comentar também com a hashtag luta de 0 a 10. Qual foi a sua nota pro episódio 15? Vamos ver se bate com a minha no final da análise. Olha pessoal, o episódio de hoje literalmente foi aquela sensação de que você vai ganhar um presente. Você tá maluco pra abrir o presente pra ver que tem uma parada que você quer muito dentro. E aí no fim das contas, quando você abre, não era o que você esperava. Por que eu digo isso? Porque esse episódio começou literal com os arruaceiros frente a frente com os zeladores. Ou seja, a gente poderia já esperar uma pancadaria generalizada, uma parada, sabe, descontrolada totalmente. Mas não foi isso que aconteceu, porque basicamente todos os zeladores foram mandados cada um pra um canto por conta de um monte de lixo sendo despejado ali pra baixo no subterrâneo. É até engraçado também as piadinhas que a gente tem de início da menina Kaiju ali falando, a gente é brinde, pô. Aí a Ryo falando, é de graça. E a menina ficando feliz, é muito bonitinho. Mas é como eu falei, essa montanha de lixo que foi despejada, ela faz todos os zeladores, menos o Rudo, serem jogados pra longe. E como se já não tivesse complicado a situação só por conta disso, o chefe dos arruaceiros manda cada um dos seus minions, dos seus lacaios, pra enfrentar os zeladores um por um, x1 mesmo. E ele manda eles através da habilidade lá do utensílio da menina do bueiro. O cara raptou quem ele queria raptar e ainda agora vai atrás de caçar os outros amigos. Doideira. E olha, eu tenho que ser sincero com vocês, esse chefe dos arruaceiros, eu não vou dizer pra vocês que o cara farma a aura, mas que ele sabe botar medo, ele sabe. O tal do Zodiu Typhon, eu não tenho a mínima ideia se é assim que se pronuncia o nome dele, mas vai ser assim que eu vou chamar, Zodiu. Eu não sei se é Zodiu ou Zodiu, realmente não sei. E o mais chocante é que esse início de episódio já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, porque a gente tem o chefe dos vilões perguntando pro nosso prota se ele não tá afim de se juntar a ele pra derrubar o paraíso. E a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha justamente porque, cara, como assim esse cara quer derrubar o paraíso? Lugar esse que a gente sabe que o nosso Rudinho não tem boas recordações, pelo menos não de como as coisas terminaram, né? A gente sabe que teve bons momentos com o Rei. Passado esse convite completamente inusitado, a gente tem a opening e depois disso voltamos para esse pensamento caótico que foi literalmente instaurado dentro da mente do Rudo pelo chefão dos arruaceiros. E nessa parte, de certa forma, é tudo meio inconsciente, porque ao mesmo tempo que o Rudo é pego de surpreso por esse questionamento feito pelo chefão, a gente por um momento, acho que assim como o próprio personagem, fica pensando e imaginando nessa possibilidade. Cara, e se ele se juntasse com esses arruaceiros pra destronar lá o paraíso, derrubar o paraíso? É meio loucura pensar que ele se aliaria aos inimigos? Talvez, mas eu não vou mentir e falar aqui pra vocês que não passou pela minha cabeça essa possibilidade, essa teoria desse e se por um breve momento. Apesar de que o chefão deles, o Zodiu, deixa claro de que ele nunca viu o paraíso de fato, então ele nem sabe como é o local. E assim, até indo um pouco além, a forma que foi apresentado também essa imaginação ali do Rudo daquele momento, só me fez lembrar daquela questão toda da Simil, do que ela viu dentro da visão do Rudo, dessa maldição e raiva crescendo dentro dele e como isso pode afetar os outros em volta dele, me fez ficar pensativo sobre isso tudo, tá? Será que o Rudo conseguiria se tornar alguém maligno de certa forma? Eu tô bem curioso. Obviamente tudo isso deixou o Rudo muito incomodado, porque ele tá meio assustado com a situação e ao mesmo tempo questionando o chefão deles, porque ele quer muito saber o que fizeram com a Amo, e essa conversa toda meio que de certa forma se transforma num interrogatório pra cima do Rudo. Não é à toa que ele se sente meio que preso às palavras e à própria conversa do chefão. Ele até traça um paralelo com o que aconteceu com a Amo lá no início daquela tentativa de conversa com a garota. Curioso e misterioso tudo que envolve aí o chefão, ainda mais sabendo que ele usa essas peças desse conjunto do guardião. E também não tenho como deixar de comentar esse fato de que o cara tá tentando colocar o Rudo contra os zeladores. Eu não acho que o Rudo vai ceder, mas no mínimo tô curioso pra ver como que isso vai se desenrolar. Fica meio que só um combate de ideias, eles não saem na porrada em momento algum do episódio. Depois disso tudo a gente tem um status de atualização pra todos os outros zeladores,
zeladores. A gente tem a Ryo caindo frente a frente com a Rapunzel, uma loirona. Temos o Ending ficando frente a frente com um mascarado, que nem sequer parece se mexer. Temos o bebezão e o Bro versus esse velho aí, que parece ser um cara bem mais experiente. Temos também um X1 que já aconteceu, ou seja, uma revanche agora, que no caso seria o Zanka contra o Jabber. Então basicamente cada um dos zeladores tem o seu conflito pessoal ali, tem a sua luta. Algumas delas eu realmente tô bem curioso pra ver, porque infelizmente a gente só tem o início de fato de duas delas, a do Zanka e a da Ryo. A do Ending, do bebezão e da garota dinossauro ainda não aconteceu nada. Indo agora ali pro núcleo do Zanka, poder ver esse reencontro aí do Zanka e do Jabber é no mínimo esquisito, porque o Jabber é esquisito e ele tá doidinho pra apanhar do Zanka dessa vez. Nunca vi alguém que gosta tanto de apanhar que nem esse cara. Inclusive esse iniciozinho de reencontro, ele já rende pra gente uma cena de ação assim, com uma sequenciazinha que, apesar de curta, é muito bem animada, muito bem executada, tá? Válido destacar isso. Porém não demora muito pra gente ver mais uma parada inusitada envolvendo o Jabber, porque tudo com ele sempre é meio caótico e inesperado de certa forma. O que o Jabberzeira decidiu fazer? Aproveitou o ambiente ali, as coisas à sua volta, foi numa pocinha cheia de ácido e decidiu modificar suas garras, assim transformando elas com esse ácido que queima tudo. Não num nível absurdo, mas realmente deve machucar. E agora vem uma parte do episódio que eu acho que é aquele momento de episódios que sempre, sabe, ficam meio sem sentido a primeiro momento. Numa primeira olhada a gente sempre tem aquela sensação de, pô, parece que isso aqui tá meio fora de lugar, sabe? E esse é um momento perfeito pra eu deixar claro isso, porque eu sei que pode ser que tenha algum significado maior mais pra frente. Assim como foi aquela cena lá em episódios atrás do Gob pichando a parede, que eu comentei na análise aqui no canal falando que a cena parecia meio desconexa com o resto do episódio, e aí vocês me explicaram que na verdade era um foreshadowing pro futuro. Não sei se essa cena da barata da Ryo e da garotinha dinossauro com medo da barata e vendo a barata em ação tem alguma coisa a ver com algo maior mais pra frente. Realmente eu não sei se tem, mas de fato não tem como dizer que não parece meio nada a ver essa cena nesse momento. Do nada, sabe, esse foco de ai, eu tenho medo da baratinha, achei meio esquisito. Ou pode ser só uma desatenção minha com alguma coisa que eu não percebi do episódio, então já deixa nos comentários caso você tenha percebido. Voltando ali pra luta do Zanka, a gente tem ele mostrando aí toda a sua inteligência de combate, preparando um ataque ali que ele joga um pedaço de pedra enorme no Jabber. Também dando outro pulo pra outro núcleo, a gente vê que o Ending ali, ele tá completamente entediado com esse maluco ali esquisito, de longe, que nem se mexe. O Ending, de certa forma, parece até meio bêbado, não que eu acho que ele esteja. Mas provavelmente, além da luta do Zanka, como eu disse pra vocês, aqui a gente tem mais desenvolvimento e mais coisa acontecendo, é a da Ryo também, que tá ali num momento de X1 de conversa e de ataque e combate mesmo, contra essa Rapunzel aí da vida. Inclusive, ela faz questão de deixar claro de que a ordem que eles receberam, os arruaceiros, do seu chefe lá, o Zodiel, era de acabar com qualquer pessoa que fosse junto com o Rudo pra onde eles estão. Ou seja, o chefão deles já tinha meio que um plano traçado pra coisas que poderiam acontecer. Essa Rapunzel que também tem um nome, mas na boa, eu não vou lembrar do nome dela de jeito nenhum. Rapaziada, olha esse nome aqui, pelo amor de Deus, Noer de Hel Amoso. Pô, não vou lembrar desse nome nunca. Amoso talvez até conseguisse, mas vou chamar de Rapunzel mesmo. E aqui nessa parte DP a gente tem um X1 sendo iniciado ali, de tesoura da Ryo versus o cabelo dessa mulher, que vai ter um plot twist aí mais pra frente, mas a gente já vai comentar disso. Voltando pro núcleo do Jabber, a gente descobre que a situação tá meio complicada ali pra ele, porque aparentemente ele quase perdeu o X1 contra o Zanka. Só que aí rapidamente a gente descobre que ele não perdeu, e sim que ele despertou. Aí vocês me perguntam, mas como assim, Seth, despertou? Que viagem é essa? É exatamente isso que eu pensei, porque eu achei que o Jabber já tava no seu máximo. Assim, na boa, eu já achava o personagem do Jabber muito apelão, por todo esse contexto de ser meio Freddy Krueger no estilo. A própria habilidade dele também é muito apelona, consegue buffar ele e prejudicar os outros num nível extremo só de encostar, então eu já considero ele um personagem muito AP. Mas ele conseguiu se tornar muito mais apelão aparentemente, porque graças ao ataque ali do Zanka de esmagar ele com essa pedra enorme, fez com que o Jabber chegasse num ponto que ele precisou evoluir, ou melhor, como ele mesmo disse, chegar no seu verdadeiro eu, despertar pra valer, e assim fazendo com que as suas garras ali, que eram de tamanhos normais, estilo Freddy Krueger mesmo, se transformassem, se modificassem e ficassem gigantescas, maior do que o próprio Jabber. Então assim, eu não sei como é que o Zanka vai fazer pra superar o Jabber a partir de agora. Eu tô achando sim que a gente pode ter problemas na continuidade dessa luta do Zanka contra o Jabber, porque eu não sei o que ele vai tirar da cartola pra superar o Jabber. Acredito que ele vai sim ter uma carta na manga, porque eu não acho que o Zanka mostrou tudo que ele tem pra gente. E agora, voltando pra luta da Ryo, eu falei pra vocês que a gente teria um plot twist. Lembra do lance do cabelo? Então, o cabelo dessa mulher, dessa Rapunzel aí, ele é elétrico. Ele literal acumula eletricidade estática por conta do utensílio dela ser de plástico, assim fazendo com que a eletricidade se acumule no cabelo e ele fique inteiro eletrificado, quase como se fosse um Pikachu vivo o cabelo dela. Então aquele lance de tesoura contra cabelo que parecia que tava melhor pro lado da Ryo, agora parece bem diferente, porque é tesoura contra cabelo
eletrificado. Ou seja, como que ela vai fazer pra superar isso, eu também não sei. A coisa tá feia pra Ryo, a coisa tá feia pro Zanca. Pro Engine, por exemplo, não sabemos ainda quem que vai se dar bem, porque não chegou a começar a luta dele. A da menina dinossauro também não. E do Bro e do bebezão também não. E o próprio Rudo também não começou. E eu acho que é justamente pensando nisso, pessoal, que a minha nota pra esse episódio de hoje é a nota 8. Ela poderia ter sido uma nota muito maior e eu gostaria que tivesse sido se a gente tivesse tido um pouquinho mais de ação dessas outras lutas, desses outros combates. Eu sei que talvez alguns de vocês vão falar, pô, Seth, mas não, tem que ir com calma. São 24 episódios, ainda tem muita coisa pra acontecer e eu entendo isso, tá tranquilo. Mas eu não posso deixar de falar que eu fiquei com esse gostinho de, pô, sabe, queria mais. E eu acho que se tivesse tido mais, um pouquinho do Engine lutando, do próprio Rudo mesmo, que só ficou no diálogo ali das ideias e nada de combate, zero mesmo, nem uma tentativa de um golpezinho, talvez se tivesse tido um pouquinho mais, a minha nota fosse um 9 ou algo parecido. Mas eu vou ficar de nota 8, tá? Foi um episódio muito bom, mas que poderia ter sido muito mais. Mas eu já quero deixar claro de que eu já vi isso acontecer no próprio Gachakuta. Quando um episódio ficou mais ou menos nessa de, pô, tá quase lá, o episódio seguinte entregou a ação descontrolada, episódio nota 9, 9,5, então eu acho que vai ter coisa boa no próximo EP, na próxima semana. Gente, eu quero saber de vocês, vocês gostaram do episódio? Achou que ficou, sabe, faltando um pouquinho? Qual foi a parte que vocês mais gostaram e a parte que vocês menos gostaram? Deixa aqui nos comentários. Novamente eu vou deixar destacado aqui, eu tô bem curioso como vai se desenvolver toda essa questão do Rudo, dessa maldição por trás dele, dessa questão toda do conjunto do Guardião. Cara, eu não aguento mais, eu preciso de mais informação sobre essa história toda. E eu espero também que nenhum personagem que a gente gosta morra do nada, né? Vai saber, né? O Shonen hoje em dia é imprevisível. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Semana que vem a gente volta pra mais uma. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!